Olá, amigos, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Você já questionou Deus? Já perguntou a Ele por quê? Por que eu tenho que passar por essa provação? Por que estou enfrentando essa situação? Se você está passando por um momento difícil agora, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas antes de nós passaram por momentos difíceis e questionaram a Deus. E um homem se destaca na Bíblia que questionou a Deus e o culpou. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca abandonou a Deus. Esse homem é Jó. Então, no vídeo de hoje, veremos como esse homem questionou a Deus e como sua fé permaneceu forte mesmo após tantas provações. Vamos então mergulhar fundo no livro de Jó e ver o que torna esse homem o maior exemplo de fé forte. Jó 1:8 diz: Disse o Senhor a Satanás: Notaste o meu servo Jó? Não há ninguém semelhante a ele na terra, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Nesta passagem, Deus estava falando sobre Jó a Satanás. Ele estava dizendo que Jó é o melhor homem que ele criou. Ele é íntegro e reto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Deus disse a Satanás que se tivesse alguma acusação contra Jó, deveria se manifestar. Deus também alertou Satanás para não tocar na vida de Jó, pois ele é um homem justo. Mas Satanás respondeu: Tudo o que o homem tem dará pela sua vida. O que, porém, Jó daria para escapar de tudo isso? Depois de ouvir isso, Deus permitiu que Satanás testasse Jó e disse: Mas salva-lhe a vida. Então, Satanás saiu da presença de Deus e afligiu Jó com úlceras da cabeça aos pés. Depois de ler isto, acredito que muitos de vocês podem pensar que Satanás venceu. Mas não, Deus ainda estava no controle. Embora Deus tenha permitido que Satanás testasse Jó, ele não permitiu que ele prejudicasse a vida de Jó. Portanto, não tenha medo quando o inimigo vier contra você, porque Deus sempre estará com você. Quando o inimigo veio contra Jó, ele tentou matá-lo, mas Deus interveio e salvou a vida de Jó. Quando os filhos e filhas de Jó souberam que seu pai havia sido amaldiçoado, vieram até ele e choraram. Choravam porque haviam perdido tudo e pensavam que seu pai sentiria o mesmo. Então disseram: Olha, pai, perdemos tudo o que tínhamos. Não temos nossas vidas, nosso marido, nossos filhos ou qualquer outra coisa. Por favor, se você tem algo, compartilhe conosco. Jó respondeu: O que posso fazer por você? Você já perdeu sua mãe. Agora é hora de perder tudo o mais. Venham, meus filhos, chorem juntos. Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse: Você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas ele lhe disse: Você fala como uma das tolas. Aceitaremos de fato o bem de Deus e não aceitaremos a adversidade. Nessa situação, a esposa de Jó lhe disse: Por que você ainda é fiel a Deus? Por que não o amaldiçoa e morre? Pelo menos se morrer, irá para o céu e viverá para sempre. Ela pensou que seria melhor para Jó e seus filhos morrerem do que sofrerem mais. Mas Jó respondeu à esposa: Por que devemos aceitar apenas as coisas boas de Deus e não as ruins? Devemos aceitar ambas com humildade. Isso mostra que a fé de Jó em Deus ainda era forte. Independentemente do que acontecesse, ele acreditava que Deus estava no controle. Jó 2:10 diz: Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma culpa. Mesmo depois de perder tudo, Jó não se afastou de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de sua vida e confiava que Deus o ajudaria no futuro. Ele não reclamou nem culpou a Deus e não desanimou. Em vez disso, continuou a adorar e louvar a Deus. Nessas passagens, aprendemos que a fé de Jó em Deus era muito forte. Ele acreditava que Deus era justo e misericordioso e confiava que Deus o ajudaria em seu sofrimento. Mesmo quando Jó foi tentado a desistir de Deus, ele se recusou. Ele sabia que Deus era bom e que podia confiar nele. Jó 3:1 diz: Depois disso, chegou o dia em que seus amigos vieram consolá-lo e disseram:
encontramos consolo em nossa aflição e Ele nos ajudou em nosso sofrimento. Portanto, estamos consolados e encontramos boa esperança em sua ajuda. Nesta passagem, os amigos de Jó vieram consolá-lo. Disseram-lhe que entendiam o que ele estava passando, pois eles próprios haviam sofrido tragédias semelhantes. No entanto, disseram que, mesmo em seu sofrimento, encontraram conforto e esperança em Deus. Com esta passagem, aprendemos que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos encontrar conforto e esperança em Deus. Também podemos encontrar força em nossos amigos e entes queridos que nos oferecem apoio e encorajamento. Devemos lembrar que não estamos sozinhos em nosso sofrimento e que sempre há esperança de um amanhã melhor. Jó 3:20, ele disse: "Abomino-os, não os comerei hoje." Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se e adorou. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta passagem, os amigos de Jó trouxeram comida para ele comer, mas ele recusou. Disse que não queria comer porque Deus ainda era Deus e ele ainda era seu servo. Em vez disso, rasgou o manto, raspou a cabeça e prostrou-se diante de Deus. Louvou a Deus e disse que Deus lhe dera tudo o que tinha e que Deus lhe tirara tudo. Mas agradeceu a Deus por ainda ser seu servo. Nesta passagem, aprendemos que devemos louvar a Deus em todas as circunstâncias. Devemos também estar dispostos a sacrificar e abrir mão do nosso conforto em nome da nossa fé. As ações de Jó nos mostram que a verdadeira fé é mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Ao continuarmos a observar a vida de Jó, vemos que ele não desistiu de Deus, mesmo quando sofria muito. Ele continuou a louvar a Deus e a confiar nele. A fé de Jó era tão forte que Deus o abençoou ainda mais. Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido e ele viveu uma vida longa e feliz. Há muitas lições que podemos aprender com a história de Jó. Primeiro, vemos que devemos confiar no plano de Deus, mesmo quando não o compreendemos. Segundo, devemos lembrar que Deus é bom e nunca nos deixará ou nos abandonará. Terceiro, devemos louvar a Deus em todas as circunstâncias e nunca desistir dele. Quando enfrentamos situações difíceis em nossas vidas, devemos nos lembrar do exemplo de Jó. Ele nos mostrou como permanecer firmes em nossa fé e confiança no plano de Deus. Lembremo-nos também de que Deus está conosco e nunca nos deixará ou nos abandonará. Devemos louvar a Deus em todas as circunstâncias e nunca desistir dele. Se você se inspirou na história de Jó, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Além disso, se você foi abençoado por este vídeo, clique em curtir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo com sua família e amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.